Raposa ataca filhote de caramelo. Quando a mãe caramelo chega, tudo muda. Imagine uma manhã coberta por névoa no interior de Minas, onde o silêncio dos campos é cortado pelo som agudo de um latido. Um filhote caramelo, curioso e desajeitado, explora os arredores da fazenda quando uma silhueta ágil e astuta surge entre os arbustos, uma raposa faminta, farejando oportunidades. O pequeno tenta recuar, mas está encurralado. O que acontece em seguida vai mudar para sempre a rotina da vila. Essa é uma história sobre coragem, instinto, segredos do passado e alianças inesperadas entre aqueles que sempre foram vistos como opostos. Prepare-se para mergulhar em um ano de reviravoltas, onde cada estação traz novos desafios e lições sobre o que realmente significa proteger quem se ama. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa jornada emocionante. Porque quando a mãe caramelo chega, e tudo muda. Naquele amanhecer, o campo parecia envolto por uma manta de algodão. A névoa cobrindo os morros dava ao mundo uma aparência sonolenta, como se tudo ainda estivesse acordando devagar. A fazenda repousava em silêncio, com o cheiro de terra molhada no ar e o canto distante de um galo solitário tentando romper o véu da madrugada. Lá, no terreiro ainda úmido do orvalho da noite, um pequeno filhote caramelo de pelos arrepiados e olhos brilhantes já estava de pé. Curioso como só ele sabia ser, caminhava com passinhos curtos, a trêmula cauda se agitando como folha ao vento. Era seu costume sair cedo, antes de Dona Alta abrir a porteira e antes que os outros cães da fazenda acordassem. Naqueles momentos silenciosos, ele se sentia grande, o explorador do dia, o primeiro a pisar o chão úmido, o dono do mundo. Ele se chamava Caramelo, embora ninguém da fazenda o chamasse assim com frequência. Era apenas o pequeno, por ser o mais novo da ninhada, nascido durante uma tempestade de verão. Tinha um faro ainda em desenvolvimento, ouvidos atentos, mas um senso de perigo quase inexistente. E era exatamente isso que o levava, naquela manhã, a seguir um cheiro estranho vindo do celeiro velho, o mesmo que Dona Alta interditara semanas atrás. O celeiro, coberto por trepadeiras e com tábuas frouxas, exalava um perfume adocicado de milho seco e folhas úmidas. O pequeno entrou devagar, as patinhas afundando na palha fofa, o nariz farejando tudo com energia. Lá dentro, o som da fazenda parecia distante. Ele achou uma pena vermelha, brincou com ela por alguns segundos. Foi então que ouviu um estalo. Depois outro. E, por fim, um rosnado baixo, gutural, vindo da escuridão. Ele parou. Seus olhos encontraram dois pontos brilhantes. A princípio, pensou que era algum outro animal da fazenda, talvez a gata da Dona Alta ou algum gambá desgarrado. Mas a silhueta que emergiu da sombra era esguia, rápida e silenciosa como um sussurro. Uma raposa. Fêmea. Magra, de pelos ruivos sujos de lama e olhos atentos. A raposa não atacou de imediato. Observava. Avaliava. O filhote recuou um passo, depois outro. Seu coração disparava no peito, e a respiração vinha rápida e curta. A raposa avançou, farejando o chão, os olhos fixos nele. O pequeno tentou latir, mas o som saiu fraco, tremido, um quase ganido. Foi o suficiente para provocar um avanço da raposa, que, com os dentes à mostra, correu em sua direção. Na fazenda, tudo seguiu como sempre por mais alguns segundos, até um latido atravessar a névoa como um trovão. Foi seco, forte, cortante. Veio da colina. Daquela direção, surgiu a mãe Caramelo, os pelos eriçados, o olhar determinado. Não havia hesitação em seus passos, apenas força e decisão. Ela correu até o celeiro, sem desviar, e num salto ágil entrou pela abertura da porta velha. A raposa hesitou. A mãe Caramelo rosnou alto, sua presença enchendo o espaço pequeno. A raposa não quis confronto. Com um último olhar, deu meia volta e correu de volta para a floresta, sumindo entre as árvores. O pequeno, encolhido entre fardos de palha, tremia. A mãe se aproximou devagar, encostando o focinho no dele. Foi um toque leve, quente, suficiente para que ele soltasse o ar preso no peito. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam cheios. De medo. De alívio. De algo que ele ainda não entendia.
Do lado de fora, a fazenda despertava. Os galos anunciavam o dia, e Dona Alta já acendia o fogão a lenha. A mãe levou o pequeno de volta para casa, devagar, sem apressar os passos. No caminho, o filhote olhava para trás, ainda confuso com o que tinha visto. A raposa não parecia má. Assustada, talvez. Faminta, certamente. Mas não má. Havia algo em seu olhar que ficou preso na mente do pequeno. Na varanda, Dona Alta esperava com uma caneca de café e um pão amanhecido na mão. Ao ver os dois voltando do celeiro, abaixou-se e acariciou a cabeça da mãe, dizendo: "O mundo ainda tá cheio de perigo, né, menina?" A mãe Caramelo lambeu a mão da velha senhora, como quem concorda. O pequeno se encolheu ao lado da vasilha d'água e ficou em silêncio. Sua mente rodava. Aquela manhã havia começado como qualquer outra, mas agora, tudo parecia diferente. Ele não sabia, mas algo dentro dele havia mudado. Um desejo nasceu e queria entender aquele mundo além da cerca da fazenda. Queria crescer. Ser útil. E, principalmente, queria saber por que aquela raposa apareceu justo ali, e por que seus olhos pareciam tão tristes. Mais tarde, naquela mesma manhã, ele se escondeu atrás do fogão da cozinha, escutando as conversas de Dona Alta com o vizinho, seu maneco. "Vi pegadas perto do milharal", disse o velho, com a voz áspera. "Aquela raposa voltou." "Pode ser que tenha filhote por perto", respondeu Dona Alta, suspirando. "A bichinha não atacaria à toa." "Atacou, sim. Quase pegou o pequeno aí." Seu maneco apontou com o queixo na direção do filhote, que se encolheu ainda mais no cantinho. Dona Alta permaneceu em silêncio por um instante, depois disse: "A gente precisa entender antes de julgar. Nessa terra, até a raposa sofre." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça do pequeno pelo resto do dia. Naquela noite, ele sonhou com olhos brilhantes no escuro, um latido forte ecoando entre árvores, e o cheiro doce do milho velho. Quando acordou, uma ideia já germinava no seu coração, dele precisava saber mais. Precisava entender por que a raposa apareceu. E o que, no fundo, a mãe sabia sobre tudo aquilo, porque ele sentia que ela sabia. O vento soprava leve naquela madrugada. Lá fora, as folhas da paineira dançavam em silêncio. E, distante, na mata, um par de olhos observava a fazenda com calma. Os dias seguintes passaram com o cheiro de incerteza pairando sobre a fazenda. A aparição da raposa no celeiro não havia sido apenas um susto, era um sinal. A floresta ao redor, antes silenciosa e respeitosa, agora se tornava um personagem ativo na rotina dos animais. E o pequeno Caramelo sentia isso em cada rajada de vento que vinha da mata. Naquela manhã, o sol havia despontado forte, espantando a neblina com pressa. Dona Alta caminhava de botas de couro pelo terreiro, jogando milho para as galinhas, murmurando algo sobre as folhas do limoeiro estarem viradas, um sinal, segundo ela, de que algo estranho se aproximava. Os bichos da fazenda pareciam inquietos. O galo mais velho não cantou. A vaca Lola, que costumava deitar sob a sombra da mangueira, passava o dia andando de um lado para o outro. O pequeno tentava disfarçar sua inquietação. Fingia brincar com uma meia velha encontrada atrás do fogão, mas seus olhos estavam atentos à mata. Desde o ataque, ele não tinha mais paz. Havia perguntas demais, todas martelando sua cabecinha curiosa: por que a raposa escolhera justamente aquele celeiro? Por que não o atacou de verdade? E por que, no fundo, ele sentia que ela não era o perigo que diziam? Ao fim da tarde, quando a sombra da casa começava a alongar-se pelo terreiro, o pequeno se esgueirou até a varanda. A mãe Caramelo estava ali, deitada, os olhos semiabertos, fingindo descansar. Mas ele a conhecia bem, ela estava vigiando. Desde aquele dia, não deixava o filhote sair de perto por mais de alguns metros. Era uma vigilância silenciosa, mas constante. O filhote se aproximou devagar. "Mãe", ele disse baixinho, como quem sussurra um segredo, "por que aquela raposa apareceu aqui?" A mãe abriu os olhos lentamente, fitando o horizonte. "Porque o mundo não é feito só de cercas, meu filho", respondeu, num tom quase filosófico.
O pequeno franziu o focinho. Mas ela queria me machucar? Ela virou a cabeça, encostando o focinho no dele por um breve instante. Ela queria sobreviver. Houve silêncio entre os dois. Silêncio que dizia mais do que qualquer resposta. A mãe sabia. O pequeno sentia isso. E pela primeira vez, viu nos olhos dela algo diferente, e não era medo. Era memória. Naquela noite, quando todos dormiam, o filhote fez algo que nunca havia feito antes. Saiu da varanda, desceu os degraus em silêncio, cruzou o quintal e foi até a cerca que separava a fazenda da trilha de terra que levava à floresta. Não queria fugir, apenas ver. Ver de perto o lugar de onde viera a raposa. Entender o que havia do outro lado. O cheiro de terra molhada ainda era forte. Ele se esgueirou por debaixo da cerca com esforço, suas patinhas arrastando folhas secas, e entrou na trilha. Estava escuro, mas a lua cheia iluminava parcialmente o caminho. Ele seguiu o instinto. Não sabia o que procurava, apenas sentia que precisava seguir. Poucos metros adiante, encontrou algo. Um ninho improvisado sob as raízes de uma árvore caída. Folhas, palha, penas e um cheiro forte. Aquele mesmo cheiro que sentirá no celeiro. Era ali. A toca da raposa. Mas não estava sozinho. Um estalo o alertou. Ele congelou. Virando o focinho, viu duas pequenas criaturas peludas encolhidas sob as folhas. Filhotes. Os olhos arregalados e assustados. Ainda mal sabiam andar. O coração do pequeno disparou. Aqueles eram os filhos da raposa. E estavam ali, famintos, vulneráveis. O filhote caramelo recuou devagar, mas ao pisar em um galho seco, ouviu o som vindo de trás, em passos leves, rápidos. A raposa. Ela surgiu da escuridão com os pelos eriçados e os olhos faiscando. Mas ao ver o pequeno, parou. Por um momento, os dois apenas se encararam. O filhote sentia a respiração dela, o calor do corpo, o cheiro de suor e mato. Mas havia algo mais, e medo. Não raiva. Nem ódio. Medo puro. E cansaço. Ela não avançou. O pequeno, por algum motivo que nem ele entendia, abaixou a cabeça. Não em submissão, mas em respeito. A raposa olhou para os filhotes, depois para ele. E então fez algo inesperado, virou-se e desapareceu entre as folhas, sem emitir som algum. O filhote voltou correndo, sem olhar para trás. Chegou à varanda com as patas sujas e o corpo tremendo. A mãe já o esperava, em pé, séria. Ele parou diante dela, sem saber o que dizer. Mas ela não precisou de palavras. Cheirou seu pelo, reconheceu o odor da mata e da raposa, e simplesmente suspirou. Então agora você entende, murmurou ela. Nos dias que se seguiram, algo mudou. O pequeno não contou a ninguém o que viu. Nem mesmo para a vaca Lola, sua confidente. Mas passou a olhar para a floresta de outro jeito. Não com medo, mas com empatia. E passou também a perceber outras coisas, os grãos de milho desaparecendo do galinheiro, os rastros pela terra batida, os sons noturnos. A vila também começava a se inquietar. Seu maneco, irritado com os sinais de raposa, armou uma armadilha no milharal. O pequeno a encontrou por acaso e, com muito esforço, conseguiu empurrar a estrutura até derrubá-la numa vala. Mas sabia que isso não duraria. Mais do que nunca, ele queria agir. Queria ajudar. Queria proteger, não apenas sua casa, mas também aquela família escondida na mata. Mas como um filhote poderia fazer isso? Foi então que teve uma ideia. Na manhã seguinte, fingiu brincar perto do fogão, como sempre fazia. Quando Dona Alta saiu para alimentar os porcos, ele correu até o saco de ração, mordeu um punhado e escondeu numa velha lata. Enterrou a lata perto da cerca, ao lado da trilha, num ponto onde sabia que a raposa passava. Fez isso 3 dias seguidos. Na quarta manhã, a lata estava vazia. E no lugar dela, havia uma pena vermelha, igual àquela que ele havia encontrado no celeiro. Era o começo de algo.
O outono seguia seu curso com folhas douradas caindo lentamente sobre o terreiro. Os dias tornavam-se mais curtos, e a luz do sol passava pelas árvores como se filtrada por vitrais invisíveis. A fazenda respirava com outro ritmo, mais introspectivo, como se o mundo estivesse guardando fôlego para o que estava por vir. Desde que o pequeno começou a deixar comida perto da trilha, algo havia mudado, não só entre ele e a raposa, mas dentro dele. Era como se uma porta tivesse se aberto. Cada manhã, ao encontrar a lata vazia e algum pequeno presente em troca, uma pena, uma pedra brilhante, uma flor silvestre, se ele sentia que havia algo sendo construído. Um pacto silencioso. Um entendimento. Mas tudo isso acontecia às escondidas, com a cumplicidade da noite e da curiosidade. A mãe Caramelo observava mais de perto. Sabia que o filhote carregava um brilho nos olhos que antes não estava lá. E, ao contrário do que muitos pensariam, ela não o impediu. Apenas o seguia de longe, como sombra, intervindo apenas se o perigo se tornasse real. Ela sabia o que era carregar o peso de um segredo. Naquela manhã, após a entrega da quarta lata, o pequeno se encontrou no fundo do quintal com a vaca Lola. A velha vaca, de olhos lentos e respiração serena, pastava sob a sombra de um ipê que começava a florescer. "Tem algo diferente em você, pequeno", disse ela, mastigando devagar. "Anda farejando mais do que o necessário." "Estou tentando entender as coisas", respondeu ele, deitando-se ao lado da amiga. "A vida da raposa, os filhotes dela. Por que ninguém quer enxergar o que ela sente?" Lola parou de mastigar e olhou para o horizonte. "Porque sentir exige coragem. E coragem é algo raro por aqui." O silêncio caiu entre os dois, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas. "A mãe, e ela sabe mais do que conta, né?" perguntou o filhote, baixinho. A vaca suspirou fundo. "Muito mais. Mas o que ela guarda não é meu para contar." Naquela tarde, o céu se cobriu de nuvens carregadas. O vento soprou forte e trouxe com ele o cheiro de terra úmida. A tempestade vinha. Os animais sabiam. As galinhas se recolheram mais cedo, o galo subiu no poleiro sem cantar, e até os porcos se enfiaram sob as telhas do chiqueiro. Dona Alta preparava tudo dentro de casa, fechando as janelas e dobrando os panos de chão. Do lado de fora, o pequeno olhava a linha do horizonte. A floresta parecia mais escura do que nunca. Foi quando viu pequenas pegadas marcadas na lama do caminho. Recentes. E seguiam em direção à mata. Algo apertou dentro dele. Os filhotes da raposa não sobreviveriam àquela chuva se estivessem desprotegidos. Ele precisava fazer algo. Correu até a varanda, onde a mãe já estava deitada. "Eles vão se molhar, mãe." "Os filhotes." Ela levantou a cabeça. "Você não vai sozinho." O coração do pequeno acelerou. "Você vem comigo?" A mãe não respondeu. Apenas se ergueu, esticou as patas, sacudiu a água do pelo e saiu caminhando na frente. O filhote correu atrás. A floresta estava cinzenta, o chão escorregadio, os galhos balançando como braços longos. O som dos trovões começava a ecoar ao longe. Chegaram à toca rapidamente. Mas o ninho estava vazio. O pequeno começou a farejar o chão. Achou pegadas pequenas misturadas às da raposa. E um tufo de pelos. Os olhos da mãe brilharam ao vê-lo farejando com firmeza. "Eles saíram daqui", disse o filhote, apontando com o focinho. "Estavam tentando ir para o outro lado da trilha. Talvez buscar abrigo." A mãe seguiu seu olhar. Um velho tronco caído indicava uma passagem. Correram pela trilha, agora cada vez mais tomada pela chuva. Relâmpagos cruzavam o céu e o vento cortava como navalha. Mas entre as árvores, os latidos do filhote guiavam a corrida. Foi então que, entre duas pedras cobertas de musgo, viram os filhotes da raposa encolhidos, tremendo, com os olhos fechados. A raposa não estava com eles. O pequeno avançou, se enfiando no buraco junto a eles. A mãe Caramelo se posicionou na entrada, protegendo o grupo com o corpo.
A tempestade caiu forte. A floresta gemeu com o peso da água e os trovões pareciam bater direto no coração da terra. Dentro da toca improvisada, o filhote lambeu os rostos dos pequenos, tentando aquecê-los com seu corpo. A mãe vigiava, os olhos atentos. Quando a tempestade enfim cessou, já era madrugada. As estrelas começaram a reaparecer, tímidas. O céu estava limpo, e o cheiro de madeira molhada tomava o ar. Os filhotes da raposa estavam a salvo. E foi então que a mãe deles apareceu. A raposa surgiu entre os galhos, os pelos encharcados, o olhar cansado, mas aliviado. Parou a alguns metros. A mãe caramelo a encarou por um instante, e então deu um passo para o lado, permitindo a passagem. A raposa entrou, farejou seus filhotes, os lambeu. O filhote caramelo saiu devagar, respeitando o momento. A mãe o seguiu. Lá fora, o mundo parecia outro. A chuva tinha lavado tudo, menos os laços que acabavam de se formar. 2 dias depois, durante a festa do milho, a vila inteira se reuniu para a celebração anual. A pracinha foi decorada com bandeirinhas, as barracas cheias de pamonha, canjica e bolo de fubá. Dona Alta levou seus bolinhos fritos de milho verde, seu maneco, como sempre, reclamava que tudo estava doce demais. Os animais da fazenda foram mantidos atrás da cerca, mas podiam ver a movimentação. O pequeno observava encantado a música, as danças, as crianças correndo. Sentia o cheiro da comida, o calor da festa, mas algo ainda inquietava seu coração. Foi então que a coisa mais inesperada aconteceu. Uma movimentação estranha no milharal chamou a atenção de todos. Do meio das espigas, saiu uma figura magra e ruiva. A raposa. Não vinha sozinha. Atrás dela, os 2 filhotes. A multidão congelou. Seu maneco avançou com o chapéu na mão, mas Dona Alta o segurou. Espera. A raposa caminhou até o centro do terreiro. Trazia algo na boca. Um brinquedo velho, um osso de borracha que pertencia ao pequeno, perdido há semanas. Ela o largou aos pés do filhote caramelo, olhou nos olhos dele e, sem fazer barulho, deu meia volta e sumiu entre o milharal. A praça explodiu em murmúrios. Crianças aplaudiram. Os adultos se entreolharam, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, viram a raposa não como ameaça, mas como parte da terra. Um ser com seus próprios afetos, medos, intenções. O pequeno olhou para a mãe. Ela sorriu com os olhos. Ele havia conseguido. Tinha feito a ponte que ninguém acreditava possível. Aquela festa foi a mais lembrada na vila por muitos anos. Não por causa da comida, nem da dança, mas porque, naquele dia, uma raposa entrou na festa e foi recebida com respeito. E tudo começou com um filhote caramelo curioso demais para ficar atrás da cerca. Os dias seguintes à festa do milho foram diferentes de qualquer outra época na vila. Pela primeira vez em muitos anos, os moradores falavam da raposa sem medo. Alguns ainda franziram a testa, outros cochichavam nos cantos que aquilo não era normal, mas ninguém podia negar o que testemunhara. O animal que antes era visto como ladrão e ameaça apareceu no meio do povoado, trouxe um presente e partiu sem causar alvoroço. Havia uma nova sensação no ar, não era exatamente paz, mas algo próximo, respeito. Para o pequeno caramelo, porém, aquilo foi apenas o começo. Ele agora carregava um novo peso no peito, da certeza de que havia mais naquele mundo do que o que se via da varanda da fazenda. E, talvez o mais inquietante, ele começava a desconfiar que a mãe caramelo sabia disso o tempo todo. Na manhã após a festa, o pequeno despertou com o sol ainda rasteiro no horizonte. As galinhas ciscavam preguiçosas, o galo cantava com atraso, e a brisa trazia o cheiro doce do milho assado que sobrou da comemoração. Mas o filhote não estava pensando em comida. Seus olhos estavam fixos na floresta, mais especificamente no velho milharal que separava a fazenda da mata. Foi ali, no coração daquele milharal, que a raposa apareceu com os filhotes. E algo naquele gesto o deixava inquieto. Por que a raposa viera por ali? Por que arriscou atravessar uma área cheia de gente? E, mais importante, como ela sabia onde encontrar o brinquedo que ele havia perdido semanas antes?
As perguntas martelavam como chuva forte em telhado de zinco. Mãe, disse ele, ainda pensativo, você lembra daquele dia que o seu maneco perdeu a chave do galpão? A dona Alta disse que ninguém achou até hoje. Lembro, respondeu a mãe, observando o movimento dos patos no tanque. Por quê? Porque eu vi aquele chaveiro perto da trilha. E ontem, ele estava pendurado no canto do milharal, num galho, como se alguém tivesse deixado ali. A raposa sabia o que estava fazendo. Não foi só um presente para mim. Foi uma mensagem. A mãe não respondeu de imediato. Limitou-se a caminhar até a cerca e observar o horizonte. O que você está querendo dizer, meu filho? Que tem algo naquela mata que a gente não está vendo. Alguém, sou algo, ajudou a raposa. Aqueles filhotes não teriam sobrevivido tanto tempo se ela estivesse sozinha. A mãe Caramelo deu um suspiro longo. Chegou a hora. Hora do quê? Ela virou o rosto lentamente e disse com seriedade, de você conhecer os antigos. O sol já estava alto quando os dois partiram. Cruzaram o terreiro, passaram pela horta e seguiram pelo velho atalho que margeava o milharal. O pequeno notava que a mãe seguia com passos firmes, como se já conhecesse cada curva, cada raiz exposta do caminho. Após uma caminhada de quase 1 hora, chegaram a uma clareira escondida no meio da mata. Lá, entre as árvores altas e o chão coberto de folhas secas, havia uma pedra enorme, coberta de musgo e com marcas que pareciam desenhos feitos pelo tempo. Aqui, disse a mãe, é onde os antigos se reúnem. Quem são eles? Animais velhos, com histórias demais para contar. Eles conhecem a floresta como ninguém. Alguns já viveram entre humanos, outros sempre preferiram o mato. Eles vigiam, protegem, e às vezes intervêm. O pequeno se aproximou da pedra, farejando o ar. Um cheiro diferente pairava ali, não era de perigo, mas de algo ancestral. E então, do meio das árvores, surgiram os primeiros. Um cachorro de pelagem branca com manchas cinzas, muito velho, com os olhos leitosos. Uma coruja de plumagem dourada. Um tamanduá-bandeira que andava com dificuldade, mas mantinha a postura imponente. E, por fim, uma raposa idosa, de olhos escuros como a noite. Eles o cercaram com calma, sem pressa. A mãe apenas observava. Este é o filhote? Perguntou a coruja, com voz rouca, quase sussurrada. É. O Caramelo. Respondeu a mãe. O que ele quer saber? Tudo, respondeu o pequeno, com firmeza inesperada. Quero entender por que a raposa apareceu na minha fazenda. Quero saber por que ninguém mais viu o que ela estava tentando dizer. Quero saber por que vocês ajudam sem serem vistos. O cachorro velho aproximou-se. Porque nem tudo pode ser visto com os olhos, filhote. Às vezes, é o coração que precisa enxergar primeiro. A raposa idosa se aproximou do pequeno e encostou o focinho no dele. A raposa que você ajudou é minha filha. Ela foi expulsa da própria toca por outros animais quando ficou prenha. Muitos a viam como ameaça porque andava perto dos humanos. Mas ela só queria abrigo. Nós a ajudamos quando ela estava fraca, e vimos em você algo raro, compaixão sem interesse. O pequeno abaixou a cabeça, emocionado. Eu só queria entender. E proteger. E isso te torna diferente, disse o tamanduá, com voz grave. Por isso decidimos mostrar a você o que está por trás do milharal. O quê? A mãe Caramelo finalmente falou, existe uma passagem entre os territórios dos animais da mata e o dos humanos. Um trecho da floresta onde as regras são frágeis. Antigamente, havia equilíbrio. Mas há anos ele se quebrou, e agora os encontros acontecem por necessidade, não por harmonia. E a raposa? Ela tentou cruzar essa fronteira. Não para atacar, mas para sobreviver. E o que você fez foi mais do que alimentar, você ouviu. E ouvir, hoje em dia, é um dom raro. O cachorro ancião virou-se para o grupo. Talvez tenha chegado a hora de restaurar a passagem. Restaurar? Como? Com um gesto.
Um encontro. Um pacto novo. Naquela noite, Caramelo voltou com a cabeça cheia. Tudo o que ouvirá dos antigos ainda girava em sua mente. Pela primeira vez, entendia a mãe. Ela não era só protetora. Era guardiã de algo maior. E então veio o plano. No fim da semana, Dona Alta organizaria uma nova visita ao milharal com as crianças da vila. Iriam colher os milhos que sobraram da festa e ensinar os pequenos a plantar. O pequeno viu nisso uma oportunidade em criar um espaço onde os mundos pudessem se cruzar novamente, desta vez com consciência. Durante 3 dias, com a ajuda da mãe e da coruja dos antigos, ele preparou uma pequena clareira perto da borda do milharal. Colocou folhas, frutos, brinquedos velhos da fazenda e até uma tigela de barro com água limpa. Era um lugar seguro, neutro. Um lugar de encontro. Na manhã do passeio, enquanto as crianças corriam entre os pés de milho, Dona Alta parou ao ver o espaço montado. As crianças também. Tudo estava limpo, organizado, natural. E foi então que, como se soubesse a hora exata, a raposa apareceu. Não sozinha. Estava com os filhotes. Aproximou-se lentamente, sem medo. As crianças, encantadas, sentaram no chão. Dona Alta, com olhos marejados, ajoelhou-se e murmurou: "Eles estão pedindo paz." A raposa se aproximou da tigela, bebeu a água, e então se deitou ao lado dos pequenos. O silêncio ali dizia mais do que qualquer palavra. Naquele instante, nasceu algo novo. Um espaço onde a floresta e a fazenda se tocavam sem medo. E no centro disso tudo, um filhote caramelo, que acreditou quando ninguém mais acreditou. O sol se erguia devagar, como quem não queria incomodar. A manhã na fazenda começava silenciosa, com os primeiros raios dourando os telhados de barro e pintando as árvores com tons de cobre. O ar estava fresco, carregando o cheiro de terra úmida e palha seca, um lembrete de que o tempo de colheita havia chegado. Mas, diferente de outros anos, havia algo mais no ar. Algo que nem o canto do galo nem o render das rodas do carrinho de milho podiam explicar. Era a esperança. Desde o encontro entre os moradores da vila e a raposa no coração do milharal, muita coisa havia mudado. A clareira preparada pelo pequeno Caramelo e os antigos se tornará um ponto de conversa na cidade. As crianças voltavam ao local com frutas e flores, deixadas como oferenda. E, em retorno, encontravam sementes raras, penas coloridas, até pequenos desenhos feitos com gravetos e folhas, uma linguagem silenciosa entre 2 mundos. O espaço ganhou o nome, o Cantinho do Acordo. Foi Dona Alta quem batizou. E toda manhã ela passava por lá com um balde de água limpa e um pedaço de fruta fresca, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso a ninguém. Seu maneco, teimoso como era, foi o último a ceder. Levou 3 semanas resmungando sobre essa bobagem de bicho selvagem até ser flagrado deixando um punhado de ração de galinha ao lado de um brinquedo velho de cachorro. Fingiu que não era para ninguém, mas o sorriso escondido o entregava. O pequeno Caramelo agora era tratado com respeito até pelos cães da vila. Já não era só o filhote da fazenda. Era o símbolo de um tempo novo. Mas dentro dele, havia algo que o inquietava ainda mais do que antes. A floresta estava se movendo. E não era força de expressão. Os sons haviam mudado. Os cheiros também. A cada noite, novos rastros surgiam ao redor da clareira. Marcas grandes, fundos mais profundos no mato. E, certa madrugada, ele jurou ter ouvido um rugido abafado vindo do sul. Algo grande estava chegando. E não era como a raposa. Na semana da colheita oficial, todos os moradores se reuniram para preparar os milhos que seriam armazenados para o ano. Era uma tradição antiga, cada família levava cestas, trabalhava junto e, no final, dividia igualmente os frutos da terra. As crianças ajudavam, os mais velhos contavam histórias, e a comida servida era sempre preparada com os ingredientes que o próprio povo plantava. Mas naquela manhã, enquanto todos se organizavam com alegria, a mãe Caramelo estava inquieta. Farejava o vento, caminhava em círculos perto da cerca, orelhas erguidas, olhar atento. Ela já havia sentido aquilo antes. Não era uma ameaça direta, mas um desequilíbrio.
Um aviso da mata. O pequeno se aproximou e roçou o focinho no pescoço dela. É a floresta? Ela assentiu. Algo se mexeu. E não é só um animal. É uma mudança. Os antigos sabem. Estão observando. Mas querem que você descubra sozinho. O filhote sentiu um frio na barriga. Agora que carregava o símbolo do cantinho do acordo, sentia que qualquer desequilíbrio seria sua responsabilidade também. E isso era um fardo pesado para um corpo tão pequeno. Ainda assim, partiu. Naquela tarde, enquanto todos estavam ocupados na colheita, o pequeno se afastou devagar, atravessou a clareira e entrou mais fundo na floresta. Muito além da trilha que conhecia. Avançou entre arbustos densos, escutando cada ruído, analisando cada cheiro. A mata ali parecia mais densa, mais escura, como se guardasse um segredo antigo. Depois de quase meia hora andando, chegou a uma área onde o solo estava revolvido. Galhos quebrados, buracos abertos, e no centro de tudo, pegadas. Grandes. Muito grandes. Não eram de cachorro, nem de onça, nem mesmo de raposa. Eram redondas, pesadas, com 3 garras bem marcadas. E havia mais. Um som baixo, grave, de respiração profunda, veio do mato à frente. O filhote ficou parado. O coração batia alto. Quando tentou dar um passo para trás, ouviu um rosnado gutural. Não agressivo. Apenas, cansado. Foi então que surgiu da escuridão a criatura mais imponente que já vira, um cachorro do mato grande, com pelos grisalhos e olhos cor de âmbar. Ele mancava levemente, como se tivesse machucado a pata. Você é o Caramelo? Perguntou, numa voz rouca. O filhote, surpreso por ouvir um animal falar com tanta clareza, apenas assentiu com o focinho. Os antigos me falaram de você. E disseram que eu devia procurá-lo. Por quê? Porque você entende os 2 lados. E eu não tenho mais lugar em nenhum deles. O pequeno se aproximou devagar. Quem é você? Me chamavam de Cão da Fronteira. Eu era guardião da clareira muito antes de você nascer. Mas fui afastado quando rompi as regras. Ajudei humanos. Protegi um menino perdido. Fui expulso pelos meus. E caçado pelos deles. Desde então, ando sem rumo. Oh! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Filhote sentiu o peso das palavras. O cantinho do acordo talvez seja o lugar para você também. O cão olhou com desconfiança. E por que me aceitariam? Porque todos já erraram. Mas nem todos tentaram consertar. E você está tentando. Na manhã seguinte, enquanto o povo da vila se reunia para a última parte da colheita, o pequeno surgiu no meio do terreiro com o cão da fronteira ao seu lado. Os animais da fazenda pararam. As galinhas recuaram. O galo voou para o telhado. Até Dona Alta deixou cair um balde ao ver aquele cão enorme, estranho, com cicatrizes no dorso. Mas o filhote não recuou. Foi até o centro do terreiro e latiu 1, 2 vezes, chamando a atenção de todos. A mãe Caramelo surgiu do fundo do galpão e caminhou até ele. Ao ver o cão da fronteira, seus olhos se arregalaram por um segundo, mas não houve susto. Apenas respeito. Faz muito tempo, disse ela. Sim. E não vim pedir abrigo. Vim pedir perdão. Dona Alta, que ouvirá a conversa em silêncio, se aproximou devagar. Olhou para o pequeno, depois para o grande cão. Ele é. O filhote deu um passo à frente, colocando-se entre os 2. Ele foi um protetor antes de mim. Só precisa de uma chance. Silêncio. E então, do alto da escada do celeiro, seu maneco gritou: se esse cachorro for metade do que você é, pequeno, então já é melhor do que muito humano por aí. Risadas. Murmúrios de aprovação. E por fim, Dona Alta falou: então vamos dar a ele uma nova função. O cão da fronteira passou a viver nos arredores da fazenda, cuidando da borda do milharal, protegendo o cantinho do acordo.
Nunca entrava na casa, nem dormia sob teto. Mas todos sabiam que ele estava ali. Vigilante. Silencioso. E em paz. Com o tempo, outros animais começaram a aparecer na clareira. Um grupo de tatus se instalou nas raízes de uma árvore velha. Um casal de corujas passou a sobrevoar a fazenda à noite. E uma nova geração de filhotes da raposa foi vista brincando entre os arbustos, já acostumada com os cheiros e sons dos humanos. A passagem entre os mundos fora restaurada. E tudo graças àquele pequeno cachorro caramelo que se recusou a enxergar o mundo com os olhos fechados. O calor havia voltado com força. O céu, antes limpo, agora amanhecia coberto por nuvens baixas e pesadas, como se o mundo respirasse mais devagar. Havia cheiro de mudança no ar, não de festa, como fora na colheita, mas de algo mais denso. A brisa, que costumava acariciar o pasto e balançar os varais, agora soprava quente, carregando grãos de poeira e um sentimento de urgência. Na fazenda, os animais pressentiam que algo estava por vir. O pequeno caramelo acordou antes do primeiro canto do galo. Acordou com um pressentimento que cutucava sua barriga como farpas. Ao sair da casinha ao lado do galpão, viu a mãe caramelo deitada, olhos abertos, completamente desperta. O céu ao fundo começava a tingir-se de vermelho alaranjado, um tom que, naquela terra, não era comum. Você também sentiu? Perguntou ele, com a voz ainda sonolenta. Sim. A floresta está inquieta. O cão da fronteira apareceu por trás do milharal, silencioso como uma sombra. Há 2 dias que os antigos não se comunicam, disse ele. A coruja, o velho tamanduá, até o cachorro cego, e todos sumiram. O pequeno arregalou os olhos. Desde que se tornará parte daquele círculo oculto, os antigos sempre estiveram por perto. De forma sutil, sim, com sinais, pegadas, sombras noturnas, mas nunca desaparecidos. A floresta está calando, completou a mãe caramelo. E quando isso acontece, é porque ela está se preparando. Na vila, Dona Alta também percebeu os sinais. Os vasos com manjericão murcharam de um dia para o outro. As galinhas estavam pálidas, quase não botando. O leite da vaca Lola, que antes jorrava forte, agora vinha ralo, fraco. E a madeira da porta da frente começara a estalar à noite, como se reclamasse de um peso invisível. Seu maneco, mais supersticioso que nunca, afirmava que a terra estava zangada. Vai dar temporal. E não é pouca coisa, disse, coçando o queixo enquanto olhava o céu com olhos de quem já vira muitos vendavais. Mas havia mais. Durante uma caminhada pela trilha do milharal, o pequeno encontrou rastros novos. Profundos, pesados, como se um animal muito grande tivesse passado por ali, mas o cheiro não era de nenhum conhecido. Nem de onça, nem de lobo, muito menos de javali. Era um cheiro antigo. Seco. Como palha queimada e terra sem vida. Ele seguiu o rastro com cautela. A mãe o acompanhava, sempre em silêncio, como se tivesse voltado à sua antiga forma de guerreira. O caminho levava à clareira onde o cantinho do acordo fora fundado. E ali tudo estava revirado. A tigela de barro, quebrada em pedaços. As flores deixadas pelas crianças, espalhadas. O tronco que servia de banco, partido ao meio. O cheiro de medo impregnava o ar. O silêncio era sufocante. No centro da clareira, uma marca no chão. Um símbolo feito com galhos quebrados e terra escura. Não era dos antigos. Era outra coisa. Algo mais bruto. Mais selvagem. A mãe caramelo rosnou. Eles voltaram. Quem? Perguntou o filhote, com o coração disparado. Os caçadores do silêncio. Aquela noite, o cão da fronteira contou a história inteira. Antigamente, antes mesmo dos humanos chegarem aqui, havia um grupo de animais que não aceitava o equilíbrio. Eles acreditavam na separação total, mata com mata, gente com gente. Nada de cruzamentos, acordos, trocas. Chamavam-se caçadores do silêncio porque não latiam, não uivavam, não piavam. Apenas atacavam. Silenciosos e brutais. E os antigos os enfrentaram? Sim. E venceram. Com muito custo, selaram a passagem da floresta profunda. Desde então, ninguém mais os viu. Até agora, completou o pequeno. O cão assentiu. E se eles quebraram o selo, é porque algo permitiu. O filhote estremeceu. Sentia como se toda a responsabilidade do mundo tivesse caído sobre suas pequenas patas.
O cantinho foi profanado. Eles não querem só assustar. Querem acabar com a ponte que criamos. E se acabarem? Perguntou ele, hesitante. Tudo volta a ser como antes. Animais acuados. Humanos com medo. Caça, gritaria, fome. Um ciclo de isolamento. Na manhã seguinte, o céu estava cor de chumbo. Ventos fortes dobravam as árvores. Os animais da fazenda começaram a se agrupar. Era como se todos sentissem que a tempestade não seria só de chuva, mas de história. Foi quando um barulho seco ecoou da mata. Toque. Depois outro. Toque. Toque. Os tambores do silêncio. Não eram tocados por mãos. Eram frutos batendo contra troncos ocos, no padrão antigo dos caçadores. Era convocação. Eles vão atacar, disse a mãe Caramelo. Não os humanos. Vão atacar o coração da clareira. Querem destruir o que criamos ali. O pequeno fechou os olhos por um instante. Então vamos proteger. Montou-se, naquele dia, a primeira aliança da clareira. De um lado, os moradores da fazenda. De outro, os animais do mato que ainda acreditavam no acordo. A raposa e seus filhotes. As corujas douradas. A vaca Lola, que mesmo velha, caminhou até o milharal. Os tatus. Até os gatos da vila, silenciosos, observadores, se posicionaram nos telhados. O vento soprou com mais força. Raios cortaram o céu. E então eles vieram. 5. 6. Talvez mais. Criaturas baixas, musculosas, com olhos como pedras de carvão. Eram como cachorros, mais deformados. Pelagem escura, suja. Andavam juntos, com a precisão de uma alcateia. Chegaram à clareira. Pararam. O pequeno Caramelo foi o primeiro a avançar. Este lugar é de todos. Latiu, com o peito firme. Um dos caçadores rosnou. Este lugar era da mata. Vocês o profanaram com brinquedos e risos de humanos. Nós o libertamos com respeito. O líder avançou, mas foi impedido por um voo rasante da coruja. Em seguida, a mãe Caramelo saltou entre os dois. O clima ficou tenso. Ninguém precisa se ferir, disse o cão da fronteira, surgindo de trás de um tronco. Lutamos por paz. Não por guerra. Um dos caçadores hesitou. Foi o momento que o pequeno esperava. Ele caminhou até o centro da clareira e cavou. Rápido, com as patas, expôs o que havia enterrado ali semanas antes, o osso de borracha. Aquele mesmo que a raposa devolvera. Isso não é só um brinquedo. É símbolo de que podemos construir algo novo. Os caçadores se entreolharam. Um deles, o menor, deu um passo à frente. Farejou o objeto. Sentou-se. Baixou a cabeça. O líder rosnou, mas os outros já começavam a se acalmar. Não havia ameaça ali. Só lembranças. E então, como num sussurro, os tambores do silêncio cessaram. A tempestade caiu com força, minutos depois, mas não levou ninguém. Caiu como uma bênção. Lavou o solo, a clareira, as mágoas antigas. Naquela noite, os caçadores não foram embora. Ficaram. Não como inimigos, mas como vigias. Não pediram abrigo, mas aceitaram lugar. E o cantinho do acordo foi reconstruído. Melhor do que antes. Agora havia um círculo de pedras no centro. Cada uma representando uma espécie, vulcão, a raposa, a vaca, a coruja, o humano e até os que vieram do silêncio. O pequeno Caramelo voltou para a varanda da fazenda, deitou-se ao lado da mãe, e olhou o céu limpo após a tempestade. O cão da fronteira vigiava o horizonte. E, lá longe, as luzes da vila brilhavam como pequenos vagalumes. Você fez história, meu filho, disse a mãe. Ele sorriu. Só ouviu o que ninguém mais escutava. E ali, sob a lua mansa e o cheiro de terra molhada, o mundo parecia em paz. O amanhecer trouxe um silêncio incomum sobre a fazenda e a floresta ao redor. Nem o som das galinhas, nem o da vaca Lola mugindo, nem mesmo o latido alegre das crianças brincando podia ser ouvido.
O pequeno Caramelo sentiu no ar uma tensão diferente, mais profunda, como se uma cortina invisível estivesse descendo lentamente sobre tudo, separando aquilo que antes era unido. Durante a noite, a clareira havia sido visitada por um fenômeno misterioso, a névoa densa que os antigos chamavam de o véu entre mundos ou começara a se formar. Era um fenômeno que indicava uma aproximação entre o mundo dos humanos e o reino da floresta, mas também um momento de grande risco, pois com a aproximação, antigos segredos poderiam emergir, para o bem ou para o mal. O pequeno e a mãe Caramelo, acompanhados pelo cão da fronteira, chegaram cedo ao cantinho do acordo. As pedras do círculo brilhavam, refletindo a luz pálida do sol que mal conseguia atravessar a névoa. Era um espetáculo belo e assustador ao mesmo tempo. Hoje algo vai acontecer, disse a mãe Caramelo, observando o espaço com olhos de quem já viu muito. A gente tem que estar pronto, afirmou o pequeno, com o peito cheio de coragem. O cão da fronteira levantou a cabeça e farejou o ar, o véu não está aqui só para nos mostrar segredos. Ele vem para testar a força do que construímos. Enquanto isso, na vila, Dona Alta preparava uma infusão especial feita de folhas de erva cidreira, lavanda e um toque de hortelã, ervas tradicionais usadas para acalmar o espírito em tempos de angústia. Ela sabia que aquele dia exigiria mais do que coragem e exigiria sabedoria e calma. Seu maneco juntava as crianças para contar histórias antigas, mitos sobre o véu entre mundos, ensinando que a união entre seres era a única maneira de superar os momentos difíceis. Ele usava sua voz rouca para envolver os pequenos, como quem acende uma chama em meio à escuridão. No cantinho do acordo, os primeiros sinais surgiram, as árvores começaram a brilhar com uma luz suave, quase mágica. O cheiro da terra mudou para um aroma doce, misturando flor de laranjeira e musgo molhado. O vento carregava sons distantes, vozes quase inaudíveis que pareciam sussurrar segredos. O pequeno Caramelo sentiu algo na ponta dos pelos da nuca, um arrepio que indicava que algo novo estava para acontecer. O cão da fronteira caminhou até o centro do círculo e fez um gesto para que o filhote se aproximasse. Este é o momento para você, pequeno. O véu vai mostrar o que você precisa enfrentar para que o cantinho siga vivo. Com a respiração profunda, Caramelo sentou-se entre as pedras. Aos poucos, as vozes aumentaram, tornando-se quase compreensíveis. Eram memórias antigas, lembranças da floresta, do que foi perdido e do que precisa ser encontrado. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura começou a se formar entre a névoa, uma sombra com o contorno de uma raposa, porém maior, mais imponente, com olhos que brilhavam como lanternas. Era a mãe raposa, aquela que fora vista atacando o filhote tempos atrás, mas que desde então tinha mudado seu destino. Ela não falou, apenas olhou para o pequeno Caramelo com uma expressão que misturava orgulho e pedido de ajuda. A névoa girou em torno deles e trouxe até a clareira outros animais da floresta, incluindo os caçadores do silêncio, agora em paz, observando atentamente. O pequeno entendeu que aquele era um momento de reconciliação, mas também de decisão. Ele teria que provar que o cantinho do acordo era mais forte do que as antigas rixas e desconfianças. A raposa caminhou até o centro do círculo e, com um movimento suave, deixou cair uma pequena pedra brilhante, um símbolo de confiança entre os animais selvagens. O cão da fronteira deu um passo à frente e declarou: Vestivel trouxe uma escolha. Ou continuamos com medo e divisões, ou abrimos os corações para uma nova era. A mãe Caramelo olhou para o filhote com orgulho e acrescentou: o futuro da floresta e da vila está em suas patas. O pequeno Caramelo então deu um passo adiante e, com uma voz firme, respondeu: eu escolho a união. Nos dias que se seguiram, a névoa começou a se dissipar, e com ela, um novo clima de esperança se instalou. As relações entre humanos e animais se fortaleceram. Novos rituais foram criados, baseados nas tradições locais do interior brasileiro, envolvendo festas de agradecimento à terra e aos animais, que eram celebrados com músicas, danças e comidas típicas da região, como milho verde cozido, pamonha e bolo de fubá. As crianças passaram a aprender sobre os cuidados com a natureza e a importância do respeito mútuo, enquanto os adultos começaram a repensar suas atitudes e preconceitos. A fazenda ganhou vida nova, com o cantinho do acordo sendo cuidado diariamente por todos, um símbolo vivo de um mundo em que diferentes espécies podiam coexistir em harmonia. Mas nem tudo era perfeito.
O pequeno Caramelo ainda carregava dúvidas dentro de si, um conflito entre o desejo de ser aceito e o medo de não ser forte o suficiente para proteger a todos. À noite, ele se deitava próximo da mãe e sussurrava seus medos: "E se um dia o cantinho não for suficiente? E se os antigos inimigos voltarem?" A mãe Caramelo sempre respondia com paciência: "O medo é parte da coragem, meu filho. Ter medo e mesmo assim seguir em frente é o que faz de você um verdadeiro guardião." O Cão da Fronteira também compartilhou sua experiência, contando histórias de seus próprios momentos de vulnerabilidade e como eles o fortaleceram. O capítulo termina com o pequeno Caramelo olhando o horizonte, o céu tingido pelo pôr do sol de cores vibrantes, refletindo a força e a esperança renovadas naquele lugar especial. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora, mais do que nunca, sentia-se parte de algo maior, uma rede de vida que pulsava em sintonia com o coração da floresta. O sol surgia preguiçoso naquela manhã que anunciava mais um dia quente na região. O campo, ainda úmido da chuva da tempestade que lavara o mundo dias antes, exalava aromas familiares de terra molhada, capim fresco e a madeira da cerca recém-pintada. O céu, claro e vasto, parecia prometer esperança. O pequeno Caramelo acordou sentindo algo diferente, uma inquietação que não sabia explicar, como se os ventos tivessem sussurrado um segredo durante a noite. Enquanto se espreguiçava, ouviu a voz da mãe Caramelo chamando da varanda. "Venha logo, filho. Hoje teremos um visitante muito especial." Curioso, o filhote desceu correndo os degraus de madeira, sentindo o cheiro doce das flores de jasmim que cresciam ao redor da casa. Na sombra da varanda, o Cão da Fronteira conversava com um homem alto, vestido com roupas simples, mas carregando nos olhos uma chama de sabedoria antiga. "Este é o guardião dos ventos", se explicou a mãe Caramelo. "Ele vem de muito longe para ajudar a entender as mudanças que o véu trouxe." O pequeno, ainda meio tímido, aproximou-se e sentiu a energia do visitante, que parecia tocar o ar com a leveza de uma folha dançando na brisa. O guardião dos ventos contou histórias sobre o ciclo das estações, sobre como os ventos carregavam memórias de lugares distantes e levavam mensagens para aqueles que sabiam escutar. "Vocês estão vivendo um momento raro", disse ele. "O véu entre mundos abriu portas que estavam fechadas por séculos. Vocês têm a chance de construir uma ponte verdadeira entre o mundo humano e o mundo da floresta." Mas havia um aviso. "Essa ponte é frágil. Para mantê-la, será preciso mais do que coragem e boa vontade. É preciso entender o ritmo da natureza, respeitar seus ciclos, e aceitar que mudanças trazem sacrifícios." No dia seguinte, o pequeno Caramelo e o Cão da Fronteira foram até a floresta acompanhar o guardião numa caminhada pelo trilho dos ventos. As folhas sussurravam, e o ar estava cheio de sons sutis, o bater das asas de um beija-flor, o farfalhar das folhas, o cantar distante de um sabiá. O guardião mostrou uma técnica antiga para ler o vento, dizendo que cada direção trazia um significado diferente. O vento do norte traz sabedoria. O do sul, mudança. O do leste, esperança. O do oeste, desafio. Naquele momento, o vento soprou do oeste, carregando um cheiro de fumaça e lembrando ao pequeno Caramelo os dias difíceis que viverá. "Precisamos estar preparados para o que vem", disse o Cão da Fronteira. Enquanto isso, na vila, Dona Alta e seu maneco preparavam a comunidade para a festa da colheita, um evento tradicional que havia sido adaptado para celebrar o novo acordo entre humanos e animais. A festa era um momento de união, onde todos traziam comidas típicas como bolo de milho, cuscuz e café coado na hora, além de contar histórias antigas sob a luz das estrelas. No entanto, nem todos estavam convencidos da paz que tentavam construir. Alguns moradores ainda viam os animais com desconfiança, e pequenos conflitos surgiam nos arredores da vila. Na fazenda, o pequeno Caramelo enfrentava seus próprios obstáculos. Um dia, ao tentar atravessar um riacho com correnteza forte, percebeu que o medo o paralisava. O instinto dizia para voltar, mas a vontade de provar sua coragem era maior. Com esforço e determinação, conseguiu atravessar, embora cansado e molhado. Esse momento foi uma lição para ele: coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. No cantinho do acordo, as tensões começaram a aparecer.
Alguns dos caçadores do silêncio, ainda desconfiados, resistiam a participar das reuniões. A raposa-mãe, que agora era uma aliada, mostrava dificuldades em confiar plenamente nos humanos. O pequeno Caramelo sentiu a necessidade de agir para manter a unidade. Precisamos criar um ritual de confiança, sugeriu ele. Assim, com a ajuda do Guardião dos Ventos, organizaram uma cerimônia onde cada espécie traria um símbolo de sua história para compartilhar com os outros, reforçando os laços. Na noite da cerimônia, o cantinho foi iluminado por pequenas lamparinas feitas de barro e cera de abelha, espalhando uma luz quente e aconchegante. O cheiro das ervas queimadas misturava-se com o aroma do café fresco e das frutas da estação. Cada animal e humano contou suas histórias. O pequeno Caramelo falou sobre sua jornada, sobre o medo que sentiu e a força que encontrou no apoio da mãe e dos amigos. A raposa-mãe falou de sua luta para aceitar o novo, de como a ameaça dos caçadores do silêncio a fez endurecer. No final, todos entenderam que o verdadeiro poder da aliança estava na vulnerabilidade de cada um. Mas, como previsto pelo Guardião dos Ventos, os desafios continuavam. Durante uma manhã, um incêndio começou na borda da floresta. O fogo avançava rápido, ameaçando destruir o cantinho do acordo e as plantações da fazenda. O pequeno Caramelo, a mãe, o cão da fronteira e os moradores se uniram para combater as chamas, usando baldes d'água, cobertores úmidos e criando barreiras de terra. A luta contra o fogo durou horas e deixou marcas profundas. A vegetação ficou queimada, e muitos animais fugiram assustados. Apesar do estrago, o incêndio serviu como um alerta e um chamado à ação. A comunidade percebeu que a proteção da floresta e da fazenda não era responsabilidade de um único grupo, mas de todos. O pequeno Caramelo, embora exausto, sentiu orgulho da vitória conjunta, mesmo sabendo que o caminho ainda era longo. A temporada avançava e, com ela, novas estações, novos ciclos. O pequeno Caramelo crescia em coragem, sabedoria e amor pela terra que o acolhia. Aprendia a respeitar o ritmo do vento, a ouvir as vozes da floresta e a compreender que, mesmo nos momentos de dificuldade, havia beleza e aprendizado. A festa da colheita daquele ano foi a maior já vista na vila. Reuniu animais e humanos em um abraço que parecia selar para sempre o pacto de amizade e respeito. Na dança sob as estrelas, com o cheiro de terra e flores no ar, o pequeno Caramelo sentiu seu coração bater em sintonia com tudo aquilo. A jornada ainda não havia acabado, mas ele sabia que, com cada passo dado, construía um mundo melhor. O dia começou com um sol tímido que mal se mostrava entre as nuvens cinzentas. O cheiro da terra úmida pairava no ar, trazendo uma sensação de renascimento. O pequeno Caramelo estava inquieto. Nos últimos dias, as tensões entre os moradores da vila e os animais começaram a ressurgir em pequenos sinais, portas trancadas, olhares desconfiados, sussurros no mercado local. Apesar dos avanços, a fragilidade do acordo começava a ser testada. A mãe Caramelo percebeu a mudança de humor do filho e decidiu que era hora de uma conversa profunda. Você sabe, filho, que não podemos controlar o que os outros pensam ou sentem, mas podemos escolher como reagimos. O pequeno olhou para ela, seus olhos brilhando de preocupação. Mas e se alguém decidir quebrar a paz? Então, é nosso dever mostrar o caminho de volta, respondeu a mãe com calma. Enquanto isso, o cão da fronteira encontrou o pequeno na margem do riacho onde ele tantas vezes buscará coragem. O medo do desconhecido é natural, disse ele. Mas é enfrentando esse medo que se cria a verdadeira confiança. O pequeno absorveu as palavras, sentindo uma mistura de medo e determinação. Na vila, o clima de desconfiança crescia. Um grupo de moradores mais tradicionais resistia à presença dos animais na festa da colheita, temendo que isso pudesse atrair problemas. Dona Alta, com sua sabedoria, convocou uma reunião comunitária. Não podemos deixar que o medo nos divida, se afirmou. Somos todos parte desta terra e dela dependemos. Sua voz ecoou forte e clara, despertando um sentimento coletivo de responsabilidade. Na floresta, a raposa-mãe enfrentava seus próprios dilemas. A antiga desconfiança que sentia pelos humanos e seus costumes ainda pesava em seu coração. Como confiar em quem já causou tanto sofrimento? Ela se perguntava em silêncio.
Foi nesse momento que um jovem da vila, filho de um dos moradores desconfiados, apareceu no cantinho do acordo, trazendo um presente, um ramo de flores silvestres e um convite para ajudar na recuperação da área atingida pelo incêndio. O gesto inesperado foi um pequeno passo que começou a derrubar barreiras. A raposa-mãe aceitou o convite, junto com o pequeno Caramelo, organizou um grupo misto para plantar novas árvores e cuidar da terra. Durante o trabalho, o ar era preenchido pelo cheiro fresco das mudas e o som das ferramentas cavando a terra macia. O esforço coletivo trouxe risos, histórias compartilhadas e uma sensação de pertencimento. Enquanto a vegetação brotava, as relações também floresciam. A raposa-mãe e o jovem da vila criaram um laço de respeito e amizade que se tornou um símbolo para todos. O pequeno Caramelo, observando aquela cena, entendeu que a verdadeira força estava na união das diferenças. No entanto, não faltaram obstáculos. Alguns animais ainda desconfiavam dos humanos, especialmente depois dos antigos conflitos. O pequeno precisou mediar discussões, muitas vezes sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Em uma noite especialmente difícil, ele se sentou sozinho perto do riacho, o coração apertado. A mãe Caramelo se juntou a ele, oferecendo seu silêncio e seu calor. Você não está sozinho, disse ela suavemente. Nos meses seguintes, a vila e a floresta passaram por uma transformação. A colaboração nas plantações, as trocas culturais, as festas e os momentos compartilhados ajudaram a fortalecer os laços. A festa da colheita daquele ano foi marcada por uma cerimônia especial, o plantio da árvore da confiança, um símbolo de renovação e compromisso. O pequeno Caramelo foi escolhido para plantar a muda, sentindo a terra fresca entre as patas e a brisa suave acariciando seu pelo. Ele sabia que aquele momento era mais do que simbólico, era o começo de um novo capítulo. Ao entardecer, enquanto o sol pintava o céu com tons dourados e rosa, o pequeno sentou-se ao lado da mãe e do cão da fronteira. Eles olharam para a árvore da confiança, cujas raízes começavam a se aprofundar no solo fértil. Ainda há desafios pela frente, disse o cão da fronteira. Mas juntos, somos mais fortes. O pequeno Caramelo sorriu, sentindo no peito a certeza de que o caminho da união e da amizade era o único possível. O sol nascia com uma suavidade especial naquela manhã. O céu estava pintado com tons de dourado e azul celeste, prometendo um dia de celebração e paz. A vila, a fazenda e a floresta ao redor pareciam respirar em harmonia, como se a própria natureza reconhecesse a transformação que havia ocorrido. O pequeno Caramelo acordou com um misto de ansiedade e alegria no peito. Hoje seria o dia do grande encontro, uma festa para selar definitivamente a aliança entre humanos e animais, um momento para celebrar tudo o que tinham conquistado com tanto esforço, coragem e amor. A mãe Caramelo preparava os filhotes e os animais da fazenda com um carinho que só uma mãe sabe ter. O ar estava impregnado de aromas que remetiam à tradição, um bolo de fubá recém-saído do forno, café coado no pano, pamonha cozida, e o cheiro fresco da terra molhada após a última chuva. O cão da fronteira farejava o ar, sentindo a energia pulsante do dia. Ele sabia que aquele encontro representava mais do que uma festa, era o futuro, o sonho que tantos haviam construído. As primeiras pessoas começaram a chegar, trazendo os alimentos, instrumentos musicais e suas histórias. Dona Alta e seu maneco coordenavam a chegada dos convidados, distribuindo sorrisos e palavras de esperança. O pequeno Caramelo, agora já um pouco maior e mais confiante, caminhava entre os presentes com a raposa-mãe ao seu lado, símbolo vivo da reconciliação. No centro do cantinho do acordo, a árvore da confiança havia crescido forte e viçosa, suas folhas dançando suavemente ao vento. Ao redor dela, os participantes formaram um círculo, segurando mãos e patas, unindo forças em um gesto de comunhão. O guardião dos ventos levantou a voz para agradecer a todos pela coragem e dedicação. Vocês mostraram que é possível construir pontes onde antes só havia muros, disse ele, com os olhos brilhando. O pequeno Caramelo sentiu uma emoção profunda. Ele lembrou das noites em que duvidava de si mesmo, dos desafios que enfrentou para proteger sua família e a vila, das vezes em que o medo ameaçou paralisá-lo. Mas também lembrou da força que encontrou na mãe, no cão da fronteira, na raposa-mãe, e em todos aqueles que escolheram acreditar. A música começou a tocar, uma melodia doce e contagiante, cheia de ritmo e alma.
Homens, mulheres, crianças e animais dançavam juntos, celebrando a vida, a amizade e a esperança. As vozes se uniram em cânticos que falavam de terra, de luta, de paz. Enquanto a festa acontecia, o pequeno Caramelo observava o céu se tingir de estrelas. Ele sentiu a leve brisa acariciar seu pelo e ouviu o som distante dos grilos, tão familiar e reconfortante. Era o sinal de que tudo estava certo. Mais tarde, ao lado da mãe e do cão da fronteira, o pequeno sentou-se próximo à árvore da confiança. O cantinho é mais do que um lugar, disse ele. É uma promessa. Uma promessa de que, juntos, podemos superar qualquer desafio. A mãe Caramelo sorriu e colocou a pata sobre o ombro do filho. E essa promessa viverá para sempre, se afirmou ela. Naquele momento, a raposa mãe se aproximou, trazendo um pequeno ramo de flores silvestres. Vocês me ensinaram o valor da confiança, disse ela. E eu quero que essa lição nunca seja esquecida. Os olhos do pequeno brilharam, e ele sentiu o calor da amizade verdadeira. A festa continuou noite adentro, com risos, abraços e histórias compartilhadas sob o céu estrelado. Era o fim de um ciclo e o começo de outro, cheio de possibilidades. No silêncio da madrugada, o pequeno Caramelo deitou-se ao lado da mãe, sentindo a paz que há muito não experimentava. Ele sabia que a jornada não estava concluída, que novos desafios viriam, mas agora tinha a certeza de que não estava sozinho. Enquanto fechava os olhos, uma última imagem lhe veio à mente, do cantinho do acordo, um lugar onde a floresta e a vila, humanos e animais, corações e almas, batiam juntos, fortes e unidos. E assim, entre sonhos e promessas, o pequeno Caramelo adormeceu, preparado para o futuro, para o legado que ele e sua família deixariam para as próximas gerações. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou presa, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.